Que eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa manhã. Meu nome é Marcos Vinícius Bonfim, sou professor aqui da FECAP e presidente da Associação Brasileira de Relações Públicas, seção São Paulo. E gostaria muito de agradecer, primeiramente, a minha colega aqui à minha esquerda, Ana Lúcia Oshiro, que nos incentivou de várias conversas que nós tivemos, né, Ana, a fazer esse encontro, né? Na verdade, a gente já há algum tempo pensa em discutir comunicação e relações com investidores com uma perspectiva de trabalho para profissionais de relações públicas, como uma maneira de nos capacitarmos mais nessa área que vem crescendo bastante e que dentro dos nossos currículos ainda não está devidamente amparada. Eu quero agradecer a presença, o fato de vocês terem aceitado o nosso convite para estar aqui nessa manhã, diante dos compromissos que vocês têm também. Geraldo Soares, ao lado da Ana, ex-presidente do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, e presidente do Conselho de Supervisão da APIMEC, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais Nacional. E, ao lado do Geraldo, Rodney Vergili, de Comunicação do IBRE. Bom, eu acho que o Marcos já me apresentou, né? Eu gostaria realmente de agradecer a BRP, o Geraldo e o Rodney por terem aceito o convite e estar aqui. Para mim, realmente é uma grande oportunidade. Eu estou muito feliz com essa parceria que a gente conseguiu viabilizar, porque eu vejo esse mercado como um dos caminhos para desenvolver esse país. Eu acredito nisso, tendo em vista essa confusão toda em que nos meteram, né? E o desenvolvimento do mercado acionário é um dos caminhos que propicia a evolução de uma sociedade, das pessoas, e que disponibiliza recursos em geral. Quanto mais esse mercado amadurecer, melhor para a sociedade. Então, nesse universo, a gente ouve muito certas ideologias que colocam o capital como a fera, o monstro da sociedade, né? E muitas vezes, na pesquisa que eu fiz, eu tenho quase 40 anos de atuação nesse mercado de comunicação, e com a pesquisa que eu desenvolvi, eu percebi que é o capital que é muito mais sensível do que o próprio processo de comunicação. Então, quanto mais, vocês vão ver aqui, quanto mais sensível, quanto mais desenvolvido for o mercado e o esforço dos comunicadores for numa postura de conscientização, de comprometimento com a sociedade e de educação desse mercado, desse capital para posturas mais sustentáveis, melhor vai ser para a sociedade. Tá? Se eu for muito teórica, por favor, coloquem isso, professora, a senhora foi muito teórica, mas aqui não tem como contextualizar sem dar essa visão histórica, não tem como, tá? Para que vocês acompanhem o final e entendam um pouco o que o Geraldo e o Rodney vão falar para vocês, tá? Então, o que acontece? Eu estudo esse assunto aí, reputação, há muito tempo. E de onde saiu o meu interesse em relação a isso? Eu sou jornalista, comecei a trabalhar nessa área de comunicação como jornalista em 1981, e nesse momento histórico, o que acontecia no mercado? A entrada, o começo do desenvolvimento de uma indústria chamada de informática. Chamava-se Micro Hobby, e essa revista era uma revista que ensinava as pessoas a programar. De lá para cá, e vivenciei essa mudança tecnológica e a transformação que foi ocorrendo ao longo dos anos até os dias atuais. E em
decorrência da vida, acabei indo sem querer para o mercado corporativo, né? E como? Trabalhando numa indústria de tecnologia, fazendo assessoria de imprensa, uma empresa de informática que não existe mais hoje. Em determinado momento desse trabalho, eu assessorei uma empresa que se chamava Logocenter, uma empresa de software, não existe mais. E naquele momento, final dos anos 90, começo dos anos 2000, houve uma batalha imensa no mercado na disputa de uma solução de tecnologia chamada ERP, Software de Gestão. A minha empresa era a segunda ou terceira maior empresa do mercado brasileiro que eu assessorava. E essa empresa investia muito em marketing, em campanhas publicitárias, e a outra concorrente internacional não investia em nada, mas conseguia, através de estratégias de relações públicas, né, uma evidência, uma projeção de imagem no mercado, na imprensa principalmente, muito grande. Essa empresa que eu assessorava foi comprada, aliás, fundiu-se com outra, foi comprada, adquirida, tá? E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas por quê? O que acontece com essa empresa que consegue tanto destaque e uma nacional não consegue? E aí ele dizia o seguinte, que as empresas naquele universo 89, olha só, 2 setores da economia necessitavam construir narrativas que provassem o valor do bem principal delas. Um bem, uma narrativa de hoje que concretizasse o valor desse bem para a projeção de futuro e convencer as pessoas, seus clientes, que aquele bem tinha importância e tinha valor. 2 setores, quais eram? TI e financeiro. Estudei aquele concorrente do meu ex-cliente, a narrativa dele. Todos os termos eram exatamente os valores e indicadores que os teóricos da área de tecnologia da informação preconizavam. Quais eram? Inovação, co-inovação, colaboração e integração. Primeiro ponto. E segundo ponto, efetivamente, tanto a indústria financeira quanto a indústria de TI, elas se complementavam. Eu precisava globalizar e integrar a cadeia geradora de valor do sistema financeiro capitalista geral. E é isso que eu quero inicialmente mostrar para vocês, o que aconteceu de revolucionário em relação à mudança social. Aí, então, para iniciar, em função desse discurso que eu coloquei, a gente tem 3 pontos principais que é importante que a gente comece por aí, que é o que eu adoto nessa palestra. Primeiro, comunicação hoje é um processo. Desculpa os comunicadores, mas é um processo. Reputação, ela vai envolver 2 aspectos: gestão racional, tá? E principalmente emoção e sentimentos. Qual o maior desafio do sistema capitalista hoje, independente do que for? É conseguir fazer com que cada indivíduo lá acredite em mim, que eu tenho valor, que eu sou uma pessoa confiável, que eu sou importante e que eu compartilho dos mesmos valores. Porque se ele conseguir fazer isso, aonde está o valor? Na cognição humana, os meus atributos serão valorados e os meus bens serão valorados. Os meus ativos serão valorados. E a minha demanda pelos meus ativos subirá muito, crescerá muito. Porque eu adquiri o quê? Uma virtude essencial. Por isso que eu brigo muito para dizer que reputação está muito ligada às virtudes humanas. Qual é a virtude maior nesse processo de geração de valor? Confiança. Confiança é difícil conseguir. Primeiro ponto que eu trouxe um teórico, por isso que eu sugeri ao Marcos que acrescentasse confiança.
Tá lá, ó, a democracia que surge. Não, esse cara falou isso em 1996. Existem muitas críticas, né, com relação a ele, mas eu gosto dele. A democracia que surge não é inteiramente moderna, mas sustentada em hábitos culturais antigos, como reciprocidade, obrigações morais, deveres para com a comunidade e confiança. Parece que a gente está falando do Brasil, né? A pessoa física, sendo dona, ela passa a agir diretamente na formação da riqueza, na expansão, na renda e na evolução do social. Lembra a minha fala inicial, quando eu falei do mercado financeiro? Por isso aqui. Tá? Aí a gente chega assim, ó, que hoje esse sistema capitalista, ele tem a marca, ou a empresa. Por que que é importante a coerência? Por que é importante, desculpa a minha inversão ali, desenvolver valores? Por que é importante entender o externo? Por que ela deve ser verdadeira? Por que ela deve ser responsável? Porque essa empresa precisa ter uma norma? Por que ela precisa obedecer norma? Porque ela tem que ter e expor, explicar a sua norma. Porque se eu tenho essa norma e todo mundo entende a minha norma de valores, até onde eu posso ir, o que eu não posso, e ela é cumprida, ela é exigida, que é o famoso compliance que surge hoje, fica tranquilo. Essas informações geram valor, está onde? Na capacidade de processamento das nossas emoções e sentimentos. Capitalismo imaterial cognitivo. É aí que eu gero valor através da nossa cabeça individual, dos seres humanos. Vocês não ouvem falar, hoje em dia, de estudos, né? Alguém assistiu Blade Runner? Primeiro sim, isso não vai. Então vão assistir esse segundo para entender o que eu estou falando, tá? Aí tem uma frase do capitalista lá, né? Que ele fala, que é o dono da empresa, ele fala assim: eu consegui, mas eu não consegui chegar à alma. Eu não criei a alma ainda. É demais, porque ele mostra um ser humano perfeito, inteligente, maravilhoso. Ele tem até uma esposa virtual, olha só. Maravilhoso. Mas aí o cara fica revoltado e joga o ser humano pro lixo, porque ele não conseguiu a alma ainda. Mas ele precisa se reciclar. E o grande desafio desse sistema capitalista, que está brigando um com o outro, né? Por isso que a gente tem esses conflitos, que é o seguinte: a tecnologia da informação e da comunicação, que são as TICs, ela permitiu acesso. Ela democratizou o acesso, certo? Eu passei a ter informação. Só que essa tecnologia, esse sistema, ao mesmo tempo que ela permitiu acesso, ela mudou o ser humano. Ela deu mobilidade, ela deu informação e capacidade de gerar conhecimento. Se por acaso eu, Ana Lúcia, quiser criar um produto e me transformar em um produto, e gerar conhecimento e conseguir formar um agrupamento de pessoas, se eu conseguir gerar um agrupamento de pessoas que achem que o meu produto e o meu valor é importante por diversos motivos, eu gerei um produto, gerei um mercado para mim. Nessa competição, o que acontece? Eu passo a competir com o próprio sistema, primeiro. Segundo, eu tenho poder, passo a ter poder, porque eu domino, e se eu for suficiente, capaz de gerar valor, eu passo a dominar a tecnologia, gero valor e começo a gerar conceitos
que entram em atrito com o sistema que depende de um mercado, que é o target dele, que é um indivíduo que gera valor para ele mesmo. Se bem que, olha, gerir reputação independe de uma área ou outra. Ela é um processo que vai ser norteado efetivamente por todas as áreas, né? Então, a capacidade de articulação, competência analítica, visão multidisciplinar, prática e desenvolvimento de competências em gestão, capacidade de diálogo, avidez por informação, competência humanista, poder de negociação e diálogo, capacidade de obediência às normas, domínio estudioso da ambiência de contexto, capacidade de arquitetar cenários e de educar. Cada vez mais educação é prioritária, né, nesse processo. Trabalho em relações com investidores, né? Então, meu nome é Rodney Virgílio, né? E eu sou assessor de comunicação do IBRE, quando eu chegava aqui. A minha pretensão é, inicialmente, apresentar o IBRE, né? Apresentar o IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, falar de jornalismo financeiro, a minha experiência no jornalismo financeiro, a evolução que está tendo, e as oportunidades que tem a área de RI e RT aí com a volta desse mercado de abertura de capital, né? Então, ele foi fundado em 5 de junho, quer dizer, ele está fazendo 20 anos, como está no louco, né? 20 anos, agora esse ano nós estamos comemorando 20 anos, né? E qual é a missão do IBRE, né? O IBRE, a pretensão é valorizar o profissional de RI e também aperfeiçoar, né? Essa é a missão do Instituto, né? Pensando, a Ana colocou aquelas competências que precisam, né? E eu me lembrei de um caso que eu fiquei sabendo. Tem um grande amigo meu, ele tem uma empresa totalmente de inteligência artificial, que ele faz análise para empresas, para pessoas físicas, etc., sobre o que está acontecendo nas mídias sociais. Muito bem. Um dos caras que contratou ele, ou uma instituição que contratou ele, chama Igreja Católica. Quando o Papa esteve aqui no Brasil, ele contando essa história para nós, né? O Rodney conhece ele, o Hélio Garcia. Quando o Papa esteve aqui no Brasil, ele estava fazendo um discurso no Rio de Janeiro, e ele estava comentando que enquanto o Papa estava falando, tinha um retorno para o Papa, falando o que as mídias sociais estavam falando do discurso dele. E ele adaptando o discurso dele ao que estava sendo dito nas mídias sociais. Quer uma pessoa com maior credibilidade hoje no mundo que o Papa? Será? Apesar que também os líderes mundiais estão muito ruins, né? Mas o Papa em si, esse Papa Francisco, ele tem uma credibilidade fantástica. Ele fala de tudo, fala de diversidade, fala de... É uma pessoa que as pessoas, seja católico ou não, né? E ele comentando comigo que a parte... Tinham críticas das mídias sociais para ele, o Papa, né? Principalmente evangélicos. Né? Estou falando fato concreto, eu não estou fazendo julgamento de valor, se é bom, se é ruim. Eu estou falando fato concreto que estava acontecendo. E o Papa lia o que estava falando, o discurso dele, etc. Lia e adaptava o discurso. Ou seja, o que nós estamos conversando aqui, pessoal? A comunicação é uma coisa extremamente séria, relações públicas é extremamente séria.
não é o comunicador que a gente via há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, que ele sentia. Não, é um negócio muito, muito estudado, planejado, com retornos, com informações estatísticas, planejamento, compliance, controles internos. É um negócio muito, muito bem feito. Qualquer coisa pode afetar muito uma empresa, pode afetar muito uma pessoa, pode afetar muito uma reputação. E todo mundo tem que estar muito, muito, muito relacionado com isso, acompanhando esse processo para saber exatamente o que está acontecendo. O que aconteceu com a tecnologia da informação que a gente trouxe é benéfico para toda a sociedade, é que também você disseminou muito mais o poder individual, que a Ana já comentou bastante, e possibilitou com que as próprias empresas também acompanhassem os relacionamentos. A condição de armazenamento, a condição de você olhar de uma forma, ter uma armazenagem muito maior de informações e dados e manipular aqueles dados para conseguir o objetivo, fez com que as próprias empresas conseguissem analisar os casos individuais. Então mudou muito o mundo. Eu me lembrei do caso do Papa, que encaixa perfeitamente em todas as competências que a Ana colocou. Perfeito. O Papa, ele é se você pegar tudo que ele fala ali, é perfeito. Né? Uma entidade extremamente, que tem uma credibilidade fantástica, e o interlocutor daquela entidade, chamado Papa, que também uma credibilidade até maior que a própria instituição atualmente. Então, é fantástico, encaixa perfeitamente na questão da reputação. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, a gente fala muito em mercado financeiro, fala muito em bolsa de valores, quando a gente vai falar de mercado de capitais, eu queria desmistificar um pouco. Porque quando fala em investidor estrangeiro, muita gente parece que tem um sujeito lá em Nova York, sentado numa mesa como essa, mordendo a mão, não quero dinheiro, né? Tem aquela imagem que foi construída, o Lobo de Wall Street, etc. Vou contar dois casos para vocês, pessoal. Tiveram as guerras napoleônicas em 1812, certo? Estamos falando de 1812, 200 anos atrás. Quando tiveram as guerras napoleônicas, morreram escoceses, né? A Inglaterra lutou contra a França. Waterloo, blá blá. Aqui, 1818 foi Waterloo. Morreram escoceses. O governo britânico chegou e deu uma indenização às mulheres escocesas naquela época, em 1812. As mulheres escocesas fizeram um fundo. Esse fundo, ele tem aproximadamente $1 trilhão hoje. Pensa bem, 200 anos sendo aplicado dinheiro, certo? Perfeito? É o Lobo de Wall Street, um negócio desse. Outro caso que, uma vez eu estava conversando com um fundo de investimento chamado Capital, que é o maior fundo de investimento de renda variável do mundo. Que é o renda variável, ou seja, investe em bolsa de valores, tá? Não é renda fixa, é renda variável. Investe em bolsa de valores no mundo. E eu conversando com eles, eles têm mais ou menos, por volta de $1 trilhão e 800 bilhões, tá? 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Pessoal, é muito, muito, muito dinheiro, né? E eu, com a minha ingenuidade, falei para eles assim, poxa, quem aplica para vocês aí, né, devem ser grandes empresas, grandes pessoas físicas que têm recursos enormes, porque é muito dinheiro para aplicar renda variável. Eu falei, não. Meu maior cliente é o trabalhador europeu. Como assim o trabalhador europeu? É o seguinte, eles têm contratos, eles fazem contratos, o Capital, ele começou assim e continua assim até hoje. Então chegou um operário alemão e fala, olha, nasceu meu filho, daqui a 20 anos eu quero que ele estude em Harvard, eu quero que ele estude em Cambridge. Eu vou ter que pagar o custo disso daqui. Eles fazem um cálculo atuarial disso daí. Daqui a 20 anos, aquela criança, aquele bebê vai estar, né, vai chegar numa universidade, vai pagar aquela universidade, etc. e tal, morar em outro país, etc. Então tem todos os custos envolvidos nisso. Então ele vai precisar, vamos supor, de $50 mil, $100 mil por ano durante 4 anos, 400 mil dólares, certo? O fundo faz um cálculo e fala o seguinte, olha, você vai ter que me dar $100 por mês. E quando chegar daqui a 20 anos, eu vou te dar $100 mil por ano para o teu filho estudar lá. Certo? Se você fizer o cálculo dos $100 mil, não dá os $100 por mês. Eu estou dando tudo 100, fica meio complicado. Tá bom, então, $50. Então, os $50 mensais não vão dar para chegar. Qualquer aplicação, se ele aplicasse na poupança, não teria condições nenhuma de chegar a pagar $400 mil daqui a 20 anos. Mas ele faz um cálculo, ele fala o seguinte, eu vou assumir riscos,
nesse período, esse fundo chamado Capital, vou assumir riscos para me pagar a faculdade daquele operário, do filho do operário alemão, daqui a 20 anos. Muito bem. Ele vai dando $50. Então, esse fundo de investimento chamado Capital, ele aplica o quê? Em empresas no mundo inteiro. Vai dar rentabilidade e aquele compromisso ele vai pagar lá no futuro para aquele operário alemão. Onde eu quero chegar, pessoal? A Bolsa de Valores é a forma mais fácil de socializar a riqueza para todo mundo. Pensa no que eu estou falando. Uma coisa, você tem uma empresa que é fechada, está na mão de uma família, ou na mão do Estado, na mão do governo, na mão... Né? Estar na mão do governo é a pior situação possível, só deixar bem claro. Né? É a pior situação possível, porque é principalmente uma empresa para dar cargo político. Né? Vou ser bem sincero aqui, principalmente no Brasil. Em qualquer lugar do mundo. Né? Mas no Brasil a gente consegue ser melhor ainda, nisso daí a gente é bom em algumas coisas, né? Nisso daí a gente é ótimo. Muito bem, mas não importa, se ela é uma empresa do governo, uma empresa de família, é a pior situação. Quanto mais essa empresa abrir capital, isso que a gente está falando, ir em bolsa de valores, vender ações, vender participação, pessoas puderem comprar ações e participar da geração de riqueza daquela empresa, você está socializando a riqueza para todo mundo. Está claro o que eu estou falando? Está claro? Quer dizer, você fala assim, o cara ganha muito dinheiro. Não, ele assumiu um risco quando ele comprou aquela ação. Né? Quando, vamos supor, pega uma Lojas Renner. Quando a Lojas Renner abriu capital no mercado brasileiro, quem comprou a Lojas Renner lá no início ganhou muito dinheiro. Porque a estratégia dela deu certo. A estratégia de expandir, o tipo de... Eu não conheço nada de moda feminina, tá, pessoal? Não vou entrar. Mas assim, o tipo de coisa que ela vai fazer. Isso ajudou muito ao que quem comprou a ação e manteve ela, ganhou dividendos, ganhou, né? Você participou da geração de riqueza de capital daquela empresa, assumiu um risco. Poderia também dar errado, certo? Ela poderia fechar, poderia quebrar, a tática pode ter sido errada, mas se você confiou naquela estratégia, ótimo, você vai ganhar muito dinheiro. Né? Tudo tem a ver com planejamento, estratégia da empresa, etc. Então, Bolsa de Valores, e quando a gente fala em mercado estrangeiro, pessoal, vamos desmistificar um pouco, vamos pensar um pouco qual o benefício que isso traz para a comunidade, que traz para a sociedade, que traz para todo mundo. Né? Muito bem. Eu vou falar aqui um pouco sobre relações com investidores. A área de relações com investidores, ela combina basicamente 3 áreas: comunicação corporativa, finanças e marketing. Com quem que a gente conversa no dia a dia nosso, do profissional de relações com investidores? Conversa com aquele analista, eu falei da Capital, falei da... Só... Tem uma tela para mostrar na sequência. Como a gente está aqui na relações públicas, o que é a combinação? É muito mais complexo que isso, mas de uma forma bem... do fundo das viúvas escocesas, né? Qual é o nosso interlocutor? Com quem a gente conversa? É o administrador daquele fundo. Né? Ele que vem falar com a gente. Quando ele vai investir em empresas, ele é uma pessoa extremamente sofisticada, né, intelectualmente, e essa pessoa vem conversar com a gente. Então, finanças é uma atividade que nós temos que conhecer profundamente. O RI, o profissional de relações com investidores, conhece contabilidade como poucos. Conhece finanças como poucos. Ele tem que conhecer contabilidade não exagerar, como contador. Você tem que conhecer o balanço da sua empresa, que você está representando, como se fosse o contador da empresa. Você tem que conhecer finanças, todos os termos de finanças, né, saindo da contabilidade, pensando mais amplo de finanças em geral, totalmente. Saber tudo o que está acontecendo, quais são as grandes questões que estão sendo utilizadas. Porque aquele sujeito que eu falei para vocês, que administra 1 trilhão e 800 bilhões de dólares e vem conversar contigo, ele conhece. Ele eu falo para os analistas de mercados, essas pessoas que fazem relatórios de empresas, etc. e tal, ele pode não ser uma elite econômica, mas ele é uma elite intelectual. Para ele estar no cargo que ele está, indicando o que você deve fazer com o seu dinheiro, ele tem que ser uma elite. Tá claro? Intelectualmente ele é uma elite. E quando ele está na tua frente, do profissional de relações com investidores que vai atender ele para falar da sua empresa, ele tem que conhecer profundamente finanças. Comunicação corporativa, evidentemente, a gente fala com muita gente diferente. E aí eu volto à questão do individual, né, que já foi comentado aqui algumas vezes. Cada analista é um analista, cada tipo de investimento. Quando entra um analista numa mesa para conversar, senta na nossa frente, pessoal, eu sei, evidentemente, do fundo que ele vem, mas qual é a política dele, qual é a estratégia daquele fundo,
quando ele comprou a ação minha, quando ele vendeu, se ele comprou e vendeu, né? O que ele tem do meu concorrente, o que ele tem do meu concorrente no Brasil, no exterior. Eu tenho um relatório antes de sentar com ele. Eu tenho que saber, eu sei, a gente tem tipo de um CRM, né? Um tipo de um cadastro de cada um dos principais analistas de investimentos do mundo. Então ele senta na nossa frente. Eu sei se o ano passado ele comentou comigo na reunião anual que ele faz, semestral, se ele esteve na Escócia ou não, se ele foi fazer o safari na África do Sul com a filha dele. Quando ele chega um ano depois, eu tenho o relatório do que ele falou ano passado, quais foram as perguntas que ele fez, tanto financeiras como pessoais. E o relacionamento começa a se transformar no relacionamento de confiança e credibilidade mútua. Ele está fazendo a mesma coisa comigo. Tudo que eu falar, ele vai anotar. E vai checar. Se eu falar alguma coisa e não acontecer, ou acontecer diferentemente do que eu falei, eu perco credibilidade. Se eu perder 2 vezes credibilidade com ele, eu vou perder o emprego. É tão simples quanto isso. Porque ele vai reclamar, vai começar a falar no mercado, não, o RI, esse profissional de RI, o Geraldo Soares, ele fala bobagem. E aí entra uma característica muito interessante no Brasil de profissionais brasileiros. Aqui no Brasil a gente fala muito do jeitinho brasileiro. E a gente tem muito esse problema na comunicação brasileira. A gente quer dar um jeitinho sempre. E isso é um problema gravíssimo. Tem muito profissional de RI que perde emprego por causa do jeitinho. Sabe aquele negócio, o cara te faz a pergunta assim, vem cá, você vai dar lucro ou não vai dar lucro? Você não divulgou o resultado ainda, certo? Você não divulgou o resultado da empresa. Não, veja bem. Sabe o que é? Assim, se você olhar do último trimestre, eu posso perguntar, olha, mais ou menos. Mas, sabe, não precisa falar mais nada. Acabou, certo? O cara faz isso, acabou, certo? Você acabou de fazer um crime. Acabou de cometer um crime financeiro, você acabou de fazer uma bobagem financeira e tem aquele jeitinho brasileiro. Deixa eu dar uma... esse cara eu conheço. É o Marcos. É cara gente boa. Conheço, ele vem todo ano aqui. Pô, vou tomar uma cerveja? Depois, ainda convida para tomar cerveja ainda. Né? Só que ele é um profissional que ele sai dali, ele já vai comprar ou vender ações. E se ele for um profissional sério, ele não vai nem comprar nem vender ações, mas ele vai te criticar. Ele vai falar, ele não poderia ter feito isso. Todo analista de investimento vai te colocar em situações ruins. Todo. Faz parte do serviço dele. E cabe ao profissional de relações com investidores não falar. A gente admira muito a cultura alemã, norte-americana, que são diretos e claros objetivos, só que a gente não sabe ser. Principalmente comunicação. Estou falando isso porque estamos no período de relações públicas e tal. Sempre tem a questão do jeitinho que atrapalha muito, pessoal. Muito. Muita gente já perdeu emprego por causa do jeitinho. Muita gente já perdeu. Na área de relações com investidores. Por isso, a forma de conduzir o processo. Então tem que tomar muito cuidado. A questão de comunicação é importantíssima, finanças e marketing, né, evidentemente. Eu tenho esse quadro aqui que eu gosto bastante. Aqui tem a questão da porosidade, tem a questão que a gente sempre comenta, né? O profissional de relações com investidores é muito parecido com um RP. Ele está exatamente aqui, né? Aqui está a empresa que você está trabalhando, e aqui está o mercado. Está todo mundo que está em volta da empresa, né? Agora o famoso stakeholders, né? Quem são os principais stakeholders da área de relações com investidores? São esses, analistas, acionistas, investidores, a mídia especializada, agências de rating, essas agências que vocês ouvem falar, que aumenta, abaixa lá do Brasil e tal. As empresas fazem relacionamento com a área de relações com investidores, né? Academia, né? A nossa amiga Ana aqui, por exemplo, e outros públicos em geral. Mas esses aqui são os principais públicos que interagem com o profissional de relações com investidores. Se você olhar, são interesses distintos, cada um desses públicos aqui tem interesses diferentes, né, tem pensamentos diferentes, querem coisas diferentes da empresa, e o RI tem que trabalhar com cada um deles de uma forma diferente. Né? Bom, e o RI, então, ele fica bem exatamente no meio. O que acontece? Ele dissemina informações da empresa, informações financeiras, informações não financeiras também, de uma forma tempestiva, etc, etc. Ele dissemina essas informações para esse mercado. Esse mercado, a gente conversa com ele. Por exemplo, hoje aqui é uma conversa. Daqui, eu já conversei com o Marcos antes de começar, com a Ana, com o Rodney, etc.
algumas informações que foram dadas aqui, é uma alimentação que eu estou recebendo a respeito do que o mercado está pensando. Eu levo isso para a minha empresa, levo as informações para a minha empresa, mudo procedimentos e esse processo é contínuo. Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, então por isso que a gente fala de porosidade. Primeiro que cada interlocutor nosso é um interlocutor individual. A gente trata ele de uma forma individual. Cada um deles todos eles vão ser trabalhados, pensados, refletidos, o que ele está pedindo da empresa. Volta para a empresa, rediscute aquele assunto. Pode ser que a gente mude, pode ser que não. Mas você traz sempre, dá o feedback, né, que ou em português, retroalimentação, você traz a informação para dentro lá de casa e refaz. E é um processo contínuo que nunca para. Quando eu falo individual, pessoal, vou dar um exemplo. A gente faz reuniões públicas com 100 pessoas, 200 pessoas, 300, 600 pessoas. Reuniões públicas. Não é reunião com o mercado, né? Para discutir estratégia da empresa. Na empresa que eu trabalho, a gente fez uma reunião agora em outubro, em setembro, final de setembro, onde a gente teve 750 pessoas presencialmente e mais 300 pessoas pela internet. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando do quê? Estamos falando de mercado de capitais. Ali não é para discutir estratégia de produto, discutir se o produto A ou B, se eu fiz um app legal. Não, ali é para discutir o seguinte, a estratégia da empresa, dados financeiros, não é uma linguagem gostosa, maravilhosa, lúdica, não é que você vai lá e vai ficar um filme. São informações extremamente, digamos, sérias e pesadas. Aprendi bastante, ainda mais aquela coisa, né? A gente tem uma expectativa, tem uma leitura sobre os assuntos, mas com certeza as experiências que vocês trouxeram agregaram bastante e a gente tem um caminho aí para percorrer ainda maior do que eu imaginei. Alguém quer começar? Fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta para o Giral, que, assim, ao longo da sua fala, a gente percebeu que tem muitas, assim, comparações, né, entre RI e RP. E, assim, eu queria saber de você assim, o que você indicaria para um profissional ou um estudante de relações públicas que queira se especializar e, de repente, adentrar a área de relações com investidores. Porque você comentou de economia, contabilidade, finanças, assim, qual seria o primeiro passo de um profissional para adentrar essa área, assim, se especializar em economia, enfim, qual é o primeiro passo? Porque nós de relações públicas é mais comunicação, a gente não tem tanto acesso a tantas especialidades que o relações com investidor ele tem. Então, eu queria saber, assim, um conselho que você indicaria para relações públicas. Tem. Você não tem, a gente não tem uma graduação de RI, não existe, de relações com investidores, certo? A gente forma profissionais com base no potencial. Quem trabalha em RI hoje nas empresas são pessoas que estão na empresa ou outros profissionais de RI que estão em outras empresas que vêm. Mas da onde que vêm esses profissionais que fazem carreira em relações com investidores? Acho que é essa, né, para entender exatamente. Tem muita gente de controladoria. Por que controladoria? Contabilidade e finanças. Traz muita gente de controladoria e aí, se ela tiver potencial de comunicação, você conversa. Porque tem gente que você nota que tem facilidade com se comunicar e tem gente que não tem facilidade, né? E principalmente em público. Para conversar com um acionista, para atender uma ligação, né, de uma pergunta específica de um acionista, etc. Uma pessoa flexível, etc. Então, a gente busca muito gente que conheça contabilidade e finanças e tenha potencial de comunicação. Emendar a pergunta. Meu nome é Laura, eu sou estudante de Relações Públicas do 6º semestre. Primeiro, parabéns e obrigada por compartilharem o trabalho de vocês. Eu estou no início da minha monografia, que tem como tema os desafios da comunicação para micro e pequenas empresas, que a gente não encontra, né, muito material hoje em dia. E vou emendar um pouquinho. Eu já entendi o que você falou para ele, mas
aquele empreendedor ou aquele micro e pequeno empreendedor, principalmente com o cenário do país que nós estamos passando, hoje em dia é o que mais tem, eventos de empreendedorismo, startups, é o que mais acontece, e ele está sentado diante do investidor e eu queria saber, pode ser qualquer um que possa responder, o que falta nesse empreendedor ou nessa microempresa para o investidor realmente, porque às vezes a gente encontra muita ideia boa, né? A ideia dele é excelente, é sustentável, né? Mas para o investidor realmente pôr dinheiro na micro e pequena empresa, o que falta? É reputação, é confiança, tudo que vocês falaram, realmente a gente vê, e principalmente para o profissional de relações públicas que um dia vai intermediar entre a empresa e o investidor, ou entre empresa-cliente, a gente precisa saber disso. Mas o que falta hoje em dia? Eu sinto mais falta é o famoso business plan, né? Porque a reputação, ok, a gente comentou, eu falei, pegar o dinheiro com a tia. Você tem uma reputação na tua família. Se a tua reputação for ruim na tua família, a tua tia não vai te emprestar. Então, reputação, como eu falei, você constrói em todo quanto é lugar que você está, não é só na empresa, certo? Você constrói com os amigos, constrói com a tua imagem, tudo, né? A tua reputação. Mas, vamos esquecer que a gente te conhece, porque quando você é novo, ok, tem o teu círculo próximo te conhece, mas um investidor não. Business plan, controles, quais são os controles que você vai colocar, por que aquilo lá vai dar certo ou não, onde você quer chegar com aquele projeto, né? Quais são as etapas que você vai passar, etc. Pessoal, a Natura começou com o business plan, pessoal. A Natura, essa big empresa que existe hoje, é uma geração, eu estou falando de uma geração. O cara que criou a Natura, o cara que criou o modelo de perfume, o cara que é o dono da Natura até hoje. Voltou, inclusive, ele voltou como vice-presidente, ele está morando em Londres. Natura é uma empresa, né, só para... Não estamos falando de coisa de 50... Olha o tamanho que a Natura é. Uma baita empresa, gigantesca, assim, gigantesca. É uma grande empresa. Essa empresa começou com business plan, ela começou com um sujeito que gostava de cheiro. O dono, você abre, certo? O cara que criou. Ele começou a vender porta em porta, aqui no Brás. Não estou falando... Entendeu? Você atravessa alguns quarteirões e chegou no Brás, certo? Vendendo, de porta em porta, que ele achava interessante. Deu um problema de grana na família, etc. Estou contando rapidamente uma historinha. Deu um problema de financeiro na família, acho que o pai morreu, não lembro agora de cabeça exatamente o que aconteceu. E ele começou, uma coisa que ele gostava de mexer com cheiros, tal, não sei o que, fez uma fórmula química lá que ele achou que ficou legal, as pessoas no bairro começaram a gostar. E um investidor, que é o Guilherme, aquele Guilherme Leal, que é aquele sujeito que foi vice da Marina, aquele mesmo sujeito. Aquele sujeito tinha dinheiro e falou, pô, gostei da proposta. Vem cá, vamos montar uma firma, vamos empreender aqui. Ele já estava empreendendo, já estava vendendo, mas num padrão, ele queria arrecadar. Ou seja, mas tinha um business plan, né? Tinha um modelo de negócio que já estava sendo construído. Muitas vezes as pessoas têm ideias e chegam e falam, jogam uma ideia em cima da mesa e falam, pô, você gostou? Não sei do que, você não me apresentou nada. Você apresentou uma ideia, mas como que viabiliza essa ideia?